Hoje o tema tá muito bom, hein? Até contraditório, hein? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Deixa eu ajustar minha câmera aqui também no Instagram. Boa! Começamos também no YouTube, tá? Se você puder ir para o YouTube, lá você vai ter uma qualidade de áudio e de vídeo, principalmente, melhor. Então você vai conseguir enxergar a tela que eu vou apresentar aqui melhor no YouTube, mas se preferir ficar também no Instagram, fique à vontade. Eu sou o Igor Abreu, bem-vindo ao nosso programa Olho no Lucro, onde eu trago diversas formas para você enxergar lucro escondido no teu negócio, tá? Através da organização financeira do teu negócio. Eu tenho certeza que, do jeito que a tua empresa está, no nível de faturamento que ela está, já existe muito lucro escondido e perdido, né? Por conta de você ainda não ter evoluído um pouco mais na tua gestão financeira. E é isso que eu trago aqui com vocês no programa Olho no Lucro. E olha só, existe lucro escondido até em empréstimos e financiamentos do teu negócio. Sim, empréstimos e financiamentos. Muita gente deixa lucro que poderia estar colocando na tua empresa, poderia estar colocando no bolso, no teu bolso empresário, na mesa da tua família, porque não tem esse conhecimento nem as ferramentas que eu vou te mostrar hoje aqui no programa Olho no Lucro, tá? Então fica comigo até o final, porque hoje o tema tá muito bom. Então eu vou te mostrar como calcular custos de financiamentos, parcelas, tá? Valor dos juros. Eu vou traduzir ali um monte de letrinhas escondidas que a gente que tem nos contratos de empréstimo e financiamento, riscos que você pode estar assumindo e às vezes não sabe ao fazer um empréstimo, e transformar o que poderia ser ruim em algo muito vantajoso e lucrativo para você, tá? O que a gente vai ver hoje? Eu sempre gosto de trazer isso aqui para você ter claro já no começo do nosso encontro o que você vai ver hoje. Então eu vou te mostrar como é calculado, tá? As parcelas, o custo dos juros e as parcelas. Então, tanto a lógica como a matemática disso. Não vai ser uma aula profunda de matemática, tá? Eu vou mostrar para você ter uma ideia, mas eu vou te apresentar ferramentas para você calcular isso também de forma muito simples, né? As duas formas de definir o quanto você vai pagar e das duas formas, qual delas é a mais vantajosa para você. Então, existem duas principais formas de calcular a parcela do financiamento. Eu vou te mostrar como é cada uma delas e a ideal para você. Os tipos de juros, tá? Existem vários tipos de juros, alguns não são tão óbvios, né? E a gente só vai sentir depois no bolso, depois que a gente contrata. Mas se você vai estar aqui nessa aula comigo até o final, você não vai ter mais esse risco. As pegadinhas, né? Que como você nunca mais cair nelas e como alavancar o teu resultado, o teu lucro com empréstimos. Sim, é possível isso. Tá? Eu vou te mostrar aqui nessa aula. E a gente não vai falar aqui de linhas de financiamento específicas de um banco ou de outro, tá? Eu não vou fazer propaganda de crédito para vocês. Eu não tenho um vínculo com nenhum banco, então não vou ficar aqui falando de banco ou de outro. Não é o objetivo de vender crédito, longe disso. É o objetivo de te mostrar realmente como você faz o cálculo correto para aproveitar empréstimos para alavancar o teu negócio, crescer e colocar mais lucro no bolso. Certo? Vantagens de se entender sobre empréstimo. Olha só, você pode ser, empréstimos pode ser uma excelente forma de aumentar o lucro da empresa, tá? Pode sim ser uma forma de aumentar o lucro da empresa. Pode ser uma forma vantajosa de crescer o teu negócio. Pode ser uma forma também menos pior, diria assim, de você sair de algum sufoco financeiro que talvez esteja, certo? E tudo pode ser, tá? Pode ser desde que você tenha clareza, ciência, conhecimento de tudo, né, que você deve saber quando você está entrando num empréstimo, tá? Então, esse tudo que você deve conhecer é exatamente a aula de hoje. Então, quando você tiver a informação completa de todas as regras do jogo, como calcular, quanto você vai pagar, qual que é o melhor para você, e aí sim fizer sentido para você entrar, bom, aí é uma excelente saída. O problema é que muitas vezes a gente entra no empréstimo, vai buscar um empréstimo, e a gente não tem todas as informações na mesa. Elas podem até estar em contrato, mas o contrato ele não é muito claro, né? E acho que as instituições bancárias, né, financeiras nem têm tanto interesse assim
deixar super claro aqui isso para você, né? Então, um monte de letra miúda, um monte de financeiros, um monte de cálculo que não fica tão claro. E às vezes você entra no empréstimo, no financiamento, sem saber exatamente, né, que você vai pagar, qual é o valor da parcela, quanto de juros, qual é o custo efetivo desse empréstimo. E é isso que você vai ter hoje com o novo programador em lucro. Então vamos lá, vamos entrar já de cabeça para o conteúdo. E eu preciso dar uma base teórica aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de empréstimo, as pessoas imediatamente já pensam em coisa negativa. Porque, bom, às vezes a maioria dos brasileiros, né, pequenas empresas, pegam empréstimo quando uma situação ruim, né, ou passa aí uma situação ruim. Mas se você vê, né, outros empresários que estão visando o crescimento, vão para empréstimos, vão para financiamentos, para crescer o negócio. Tá? E olha só, o empréstimo do financiamento nada mais é do que uma injeção de dinheiro no teu negócio. Só que ela se torna um passivo, né? Ela se torna uma dívida. Se a gente fosse olhar lá o balanço patrimonial da empresa, eu não vou entrar profundamente no conceito de balanço patrimonial, que é um relatório da empresa, um relatório contábil, que tem muita informação valiosa lá. Não sei se você tem balanço aí na tua empresa, se não tem, né, de forma objetiva para tomar decisão, se é só um relatório contábil que você cumpre formalidades e não analisa, eu não sei qual é a realidade. Mas assim, no balanço patrimonial, nada mais é do que ele te apresentar quais são as fontes de financiamento e para onde vai esse dinheiro. Quando você abre a tua empresa, você coloca dinheiro no negócio. Você vai lá no capital social, né? Investe, bota uma grana pessoal, né? Os empresários, os sócios da empresa. E isso é uma fonte de financiamento. Então, uma parte do teu balanço, ele mostra ali as tuas fontes de financiamento. E para onde vai o dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Certo? Então, em outras palavras, aqui é o passivo, mais patrimônio líquido. E para onde vai o dinheiro é o ativo. Certo? Então, toda vez que a gente pega, que a gente tem uma fonte de financiamento, seja ela própria, que é o caso de um aporte de um sócio, ou seja ela uma fonte de financiamento de terceiros, e aqui está o nosso conteúdo da aula, um empréstimo, é uma fonte de financiamento. Toda vez que você tem uma fonte de financiamento, tem uma contrapartida do outro lado. Isso vira um ativo para você, certo? Vai virar dinheiro no caixa, vai virar um imóvel, vai virar um carro, vai virar estoque, vai virar alguma coisa. Você pega um empréstimo e vira dinheiro. Então vamos parar de enxergar de que empréstimo não é algo ruim, somente algo ruim. É uma injeção de dinheiro no teu negócio, que por outro lado é uma injeção de ativo no teu negócio. Então, se você pega um empréstimo e você aloca bem esse investimento, você está transformando essa dívida aqui em algo valioso aqui na tua parte do ativo, que vai gerar resultado no teu negócio. Tá? Então, a primeiro em si, o pode ser, né, pode ser uma excelente forma de crescer o teu negócio, se realmente você conseguir pegar esse empréstimo e colocar em ativos no teu negócio que vão gerar renda, certo? E se esses seus ativos, esse teu negócio, ele gera uma renda maior do que o custo do empréstimo, então você pegou um dinheiro, você conseguiu colocar em ativos que te geraram 5% de retorno, e o custo do teu financiamento é 1, 2%, entende que você teve ali um superávit, um ganho? Então essa é a lógica de você conseguir, com financiamentos, te alavancar e crescer o teu negócio. Tá? Então pode ser bom. E o primeiro alerta é, cuidado, aonde você vai colocar esse dinheiro que você está financiando? Se for uma operação lucrativa, vai para frente, né? Com atenção ao próximo em si, que é o custo do negócio. E o terceiro em si é a parcela, se o teu caixa aguenta. E a gente vai ver todos esses ICs, tá? Então, eu estou só te mostrando aqui no começo que empréstimo ele pode ser bom, desde que colocado o dinheiro em um ativo que vai gerar renda superior ao custo dele. Como é que a gente calcula isso? Vamos lá. A lógica do financiamento.
Quando a gente pega um financiamento, a gente pega um montante lá. Para fins de exemplo, vou botar aqui 100 mil reais. Que nós conseguimos pegar um empréstimo de 100 mil reais. Esse é o teu saldo devedor, tá? Então, imagina você pegou 100 mil reais, esse é o teu saldo devedor. Agora, você, né, nesse contrato, vai definir com a instituição como você vai pagar esse teu saldo devedor. E esse teu saldo devedor, ele vai ser dividido em diversas parcelas, tá? E a gente vai dividir esse saldo devedor em parcelas. Para esse fim de exemplo, a gente dividiu aqui em 5 parcelas, tá? 2, 3, 4, 5. Então, digamos que você vai devolver esses 100 mil reais de empréstimo em 5 parcelas apenas, tá? E aí, só que, quando você for pagar essa parcela, que é o valor de fato que você vai ter que pagar ali para o banco naquele mês, você não paga somente a devolução do teu saldo devedor, o valor que você pegou, né? Obviamente, junto com a parcela e somando a parcela, existe uma parte da parcela que é os juros por você ter pego esse empréstimo. Esses juros aqui, ó, que está em laranja, ele soma à parte que é a devolução do principal, tá? Então vamos lá, usar uns termos que você pode ouvir aí pelo teu gerente do banco, do contrato. É importante você entender esses termos, tá? Até para o teu contrato. Saldo devedor é o valor que você pega. A parte da parcela que você devolve, que quita o saldo devedor, a gente chama de principal, tá? É a devolução do principal. Só que você não paga para o banco só o principal, só a parte aqui em azul que quita. Você vai pagar junto com ele os juros. E a soma do principal mais os juros, esse valor total aqui, ó, é o que a gente chama de parcela. Certo? Então a parcela que você vai pagar é uma parte principal, devolução do principal, e uma parte de juros. Ok? E aí quando você paga essa parcela, tá, os juros já era, foi embora, né? Foi para o banco. E essa parte da parcela que é o principal é o que é quitado aqui, ó. E aí diminui o teu saldo devedor. Então depois que você paga essa parte, olha só, o teu novo saldo devedor, ele subtrai apenas o valor do principal, certo? Então assim você vai diminuindo o teu saldo devedor. A cada parcela que você paga todo mês, você vai diminuindo o teu saldo devedor, certo? E aí no próximo mês, o que acontece? Olha só, o teu saldo devedor ficou menor aqui, ó, nesse exemplo aqui, né? O teu saldo devedor ficou menor. Então, os juros, ele sempre incide sobre o saldo devedor. Então, você vai pagar a mesma parcela lá que você acordou com o banco, e a parte dos juros, olha aqui, ó, no exemplo, como ele ficou um pouquinho menor que esse aqui. Por que ele ficou menor? Porque ele incidiu sobre um saldo devedor menor, tá? Então, por isso que o valor da parcela, nesse caso aqui, que a parcela é o principal mais juros, ele diminuiu, porque a parte dos juros ficou menor, certo? Então, essa é a lógica por trás de um financiamento. Eu quero falar para vocês algo muito importante, que é sobre carência, tá? A gente ouve bastante esse termo de carência nos financiamentos. E às vezes a gente acha que o banco está sendo bonzinho quando ele coloca carência para a gente. Nada de bonzinho, tá? Eu vou explicar para vocês aqui a lógica por trás de uma carência. Vamos lá. A mesma lógica. A gente tem aqui ó, o saldo devedor que a gente pegou, certo? 100 mil reais. E aí você negociou com o banco para pagar em 5 parcelas. Lembra? Parcela é parte do principal da devolução mais os juros. Só que aí o banco te deu uma carência. No primeiro mês você não precisa pagar, você dá uma carência de um mês, né? Ou de um ano, enfim, esse exemplo aqui de um mês. E aí, ótimo, obrigado, mano. Obrigado, como assim? Olha só, o que acontece quando tem uma carência? Pode ser de duas formas. A carência nada mais é do que ele te dá um prazo para começar a pagar. Mas ele não te dá desconto, não, de custo, né? Ele só te dá um prazo. Então, por exemplo, o que ele vai te dizer? Uma forma de carência é o seguinte:
No período de carência, você não precisa me pagar a parte do principal, tá? Então, digamos que foi um mês de carência aqui. Nesse exemplo, você vai ter que pagar para o banco um valor. Só que esse valor que você vai pagar é referente apenas aos juros. Então, olha só, o valor que você vai pagar na carência não tem essa parte aqui do principal, certo? Não tem, então na carência, não tem o pagamento do principal. Ou seja, nesse mês de carência, o que o banco vai receber de você? Só a parte dos juros, tá? Então vai ser um valor menor. Todavia, o teu saldo devedor, ele não vai diminuir, né? Diferente desse exemplo aqui acima, a bagunça que está de rabisco aqui para vocês entenderem. Diferente desse exemplo aqui acima, quando a gente pagou a parcela e parte da parcela era quitação do principal, o nosso saldo devedor diminuiu, ó. Na carência, não tem quitação do principal. Então, você continua ali com o mesmo valor do saldo devedor. Ou outra forma que pode acontecer da carência, é importante você saber isso quando falar com a tua instituição bancária. Pode ser que ele saia, não precisa me pagar nada, nem principal nem juros, tá? E aí é ótimo, você sai dali, pô, o banco é meu amigo, né? Não é bem assim, tá? Quando você não tem que pagar nem principal nem juros naquele mês, não significa que o banco te abonou aquele custo. Pode ser que simplesmente ele fez o seguinte: esse valor dos juros que você deveria pagar, mas não pagou porque eu te dei uma carência, esse valor aqui, ó, ele no mês seguinte, ele vai ser somado ao teu saldo devedor, tá? Então não é que você simplesmente foi presenteado com isso. Ele pegou aquele valor que era para ser juros e ao invés de você pagar para ele, você vai ficar devendo aqueles juros, vai somar o teu saldo devedor. Isso é muito comum, tá? Em contratos de financiamento com carência. Você vai somando ali, você deixa passar uns 5 meses sem pagar e acha que está numa vantagem. Não está numa vantagem de custo. Basicamente, você está deixando de pagar, mas está aumentando a tua dívida com o banco, certo? Então, quando há uma carência dessa forma, o teu saldo devedor, olha só, ele aumentou. Ó. Ele aumentou exatamente por esses juros que você não pagou do período de carência. E aí, quando você for pagar, realmente amortizar o banco, começar a quitar o teu financiamento, vai ser um juros sobre um saldo devedor muito maior. Tá? E uma parcela também sobre um saldo devedor muito maior. Então, fale com o teu banco, quando tiver carência, pergunte: é uma carência, eu não vou pagar, eu não vou fazer nenhum pagamento durante essa carência, ou eu vou pagar apenas os juros, certo? E, realmente, se tiver carência, você está ciente de que esse valor que você não está pagando vai aumentar o teu saldo devedor, certo? Existem duas formas de calcular a parcela, tá? Então vamos lá. Parcela, o que é mesmo? A parcela é a soma, é o valor que você paga para o banco, tá? É a TED que você vai ter que fazer para o banco. Só que essa parcela, ela é uma soma do principal, que está aqui em azul, e dos juros, certo? Principal e juros. A soma deles é a parcela. E existem algumas formas de calcular essa parcela. A parcela pode ser do formato saque ou do formato price. E eu vou explicar para vocês agora o que é cada um deles. O saque, o sistema saque, é o sistema de amortização constante. Quando você faz o pagamento de uma parte da parcela principal, e essa parte do principal é o que amortiza o teu saldo devedor. Diminui o teu saldo devedor, tá? Então essa diminuição do teu saldo devedor é o que chama de amortizar. Amortizar, diminuir o teu saldo devedor. E quando você está no modelo saque, é um sistema de amortização constante. Ou seja, todo mês você vai amortizar o valor igual aqui, ó. Olha como está igual aqui, ó. O mesmo valor todo mês. Então é esse exemplo aqui primeiro que eu falei, ó. Você pegou aqui 100 mil e você dividiu em 5 partes iguais. 5 partes de 20 mil.
você vai amortizar 20 mil todo mês. Então, se todo mês você amortiza o principal no mesmo valor, você está no saque, sistema de amortização constante. Só que quando você está nesse sistema, o que acontece também? Você amortiza o mesmo valor, só que o valor da tua parcela não é o mesmo todo mês. O valor da tua parcela, que é a soma do principal mais os juros, ele é um valor que ele começa maior e ele vai diminuindo, ó. Ele vai decrescendo o valor da parcela, tá? Porque todo mês o teu juros vai incidir sobre um volume menor, um saldo devedor menor, certo? Então, o valor da parcela ele vai diminuindo, ele começa maior e ele vai diminuindo. Em resumo, no saque, todo mês você quita uma parte igual do teu saldo devedor e a tua parcela começa maior e vai diminuindo. Por outro lado, a gente tem o modelo Price, certo? O modelo Price, olha só, o valor da parcela, que é a soma do principal com os juros, ele é igual, ó. Olha aqui, ó. Ele é igual. Então, no Price, você sabe exatamente todo mês quanto você vai pagar. É aquele financiamento onde todo mês você sabe qual é o valor que você tem que pagar, qual valor você tem que pagar. E isso não muda, não diminui com o passar do tempo, certo? Então, o Price, todo mês a parcela é a mesma. Só que para a parcela ser a mesma, você começa amortizando aqui em azul menos, e parte da amortização ele vai aumentando com o tempo. Por outro lado, os juros ele começa maior e os juros vai diminuindo com o tempo. Então o efeito é isso. A diferença está no valor da parcela e como vai ser a amortização, a devolução desse teu financiamento. Certo? Então tá aqui os dois modelos. Te apresentei os dois modelos, agora a pergunta que fica é: tá, Igor, mas qual que é o melhor para mim, né? Então, quando utilizar o saque, quando utilizar o price? O saque, ele começa com um valor de parcela maior. Então, se você fizer alguma simulação, e a gente vai fazer simulações ainda nesta aula de hoje, você vai ver que na simulação do saque, o valor da parcela do mês 1, do mês 2, ele é maior do que uma parcela no price. Então, ele tem um valor de parcela mensal maior no começo. Então, ele é ideal se você tem um caixa, disponibilidade de caixa maior para pagar a parcela maior. Se você tem disponibilidade de caixa maior, o saque é interessante para você. Se a taxa de juros do financiamento que você pegou ela é alta, então você quer se livrar do teu saldo devedor o mais rápido possível. No modelo saque, você quita o teu saldo devedor mais rapidamente do que no modelo price. Então, se a taxa de juros que você pegou do banco ela é alta, é melhor que seja no saque, porque você já vai pagando menos juros com o tempo. Você amortiza mais rápido, certo? Então, quando a taxa de juros é alta e se você tem disponibilidade de caixa para pagar, vai no saque. E se você pretende quitar também antecipadamente o empréstimo, então está ali no meio do empréstimo, ainda não chegou no final, né? No meio das parcelas você quer quitar com o banco, o melhor, se você já pensa que pode quitar, é melhor você ir no saque também, porque no mês que você decidir quitar, você vai ver que o teu saldo devedor vai ser menor do que se você tivesse feito no price, certo? Então, tá aqui algumas dicas de quando você deve escolher o saque. Se tem caixa, se a taxa de juros é alta, se você pretende quitar antes do final do empréstimo, vai de saque. Por outro lado, quando ir na price, tá? Quando você precisa de previsibilidade do valor da parcela. Como a gente viu que a price, a parcela é sempre toda a mesma, todo mês é o mesmo valor, então você tem mais previsibilidade. Se você precisa dessa previsibilidade de caixa para você, de custo, vai de price, né? Se tem menos caixa disponível para quitar as parcelas também, porque no price as parcelas iniciais comparadas à da saque, ó, o price é menor. Então você vai pagar um valor menor para o banco a cada mês. Por outro lado, né, vai ser sempre o mesmo valor. Então é tipo assim, ó, é como se na price
fosse esse desenho que está aqui, e na saque fosse esse desenho aqui, ó. Vou desenhar por cima aqui, ó. É como se na saque fosse essa parcela aqui. E aí depois ela vai diminuindo. Vai ter um momento onde ela vai ser praticamente a mesma e depois ela vai ficando menor. Certo? Deu para entender aí o rabisco? Na price ela é sempre a mesma, na saque ela começa maior e vai diminuindo. Então, se no começo você precisa ter uma folga de caixa maior, você não tem tanto caixa para pagar, vai de price. E se a taxa de juros também é baixa, se você conseguir uma linha de crédito, poxa, legal, essa linha de crédito é barata. Não estou tão preocupado com a taxa de juros, porque ela é barata. Aí você vai de price, tá? Porque, bom, se ela é barata, você não precisa se preocupar em amortizar tão rápido. E na price você amortiza, você diminui seu saldo devedor mais devagarmente. Então, se a taxa de juros é baixa, não tem essa tanta preocupação, como é na saque, né? Então, tá aqui como você pode escolher se é uma saque ou uma price para você negociar o empréstimo do teu banco com o teu banco financiador. E se você pesquisar isso no YouTube, talvez você vai ver no Google algumas pessoas indicando, vai na price, porque na saque, a price você paga mais juros. A price é pior porque você paga mais juros. É verdade isso, Igor? Vamos lá. Vamos fazer simulações. Eu trouxe aqui a planilha. Essa planilha aqui, ela calcula tudo para você de forma automática. Essa planilha eu construí e ela calcula tudo. Então, olha só, eu botei aqui todas as mesmas condições. 100 mil de financiamento, parcela de 24 meses, só mudei saque ou price. Eu tenho aqui duas tabelas, tá? Uma saque e uma price. Ele já soma aqui o total da taxa de juros, de tudo que você pagou de juros, tá? Nesse exemplo 1 de saque, 9.967. E de price, ó, 10.270. Então, na price, você realmente pagou mais juros. Só que assim, ó, por que você paga mais juros na price? E não necessariamente isso é ruim. Você paga mais juros na price porque você devolve o capital que você pegou mais lentamente. Então, se você fica com mais dinheiro do banco sobre sua posse, você vai pagar mais juros monetariamente sobre esse dinheiro, certo? Vamos olhar aqui no detalhe, olha só, na saque, ó. Como eu falei para vocês, amortização constante, olha só. Parcela 1 de 24, eu botei aqui quitando em 24 meses. Olha o valor dos juros, olha o valor da amortização. Olha como a amortização ela é a mesma todo mês, ó. Sistema de amortização constante. Todo mês vai ser o mesmo valor. A soma desses dois é igual à prestação, a parcela, tá? E olha aqui a diminuição do saldo devedor, ó. Ela vai diminuindo numa velocidade mais rápida do que a da price. E todo mês vai diminuir exatamente o valor da amortização. Vamos pegar aqui o mês, olha aqui, ó. Desse mês que a gente está, deixa eu ver aqui que parcela 6. A gente vai finalizar com 75 mil só de saldo devedor na saque. Vamos ver na price. Ó, 6. Opa, não posso errar aqui. 76.757. Ou seja, no saque eu estou devolvendo mais rápido o dinheiro. No sexto mês eu só estou com 75 mil já de dívida. Na price eu ainda estou com 76 mil de dívida. Então, se eu demoro mais tempo para devolver o dinheiro na price, eu pago maior valor de juros monetariamente por conta disso, certo? Mas não significa que você está pagando uma taxa de juros maior. A taxa de juros, que vai ser expressa uma taxa percentual ao mês, ao ano, ela vai ser a mesma na saque ou na price. Então, o custo em taxa vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é o valor monetário dos juros. De novo, porque você paga um juros sobre um saldo devedor maior na price. Então, vamos desmistificar isso de que a price é pior, porque você paga mais juros, tá? Ela só vai pagar mais juros mesmo em valores porque você está devolvendo o capital mais lentamente, certo? Então, vamos falar de taxa. Isso aqui é a deixa para a gente falar de taxas.
como é que você expressa as taxas de juros de um financiamento? Existem algumas formas de se expressar essa taxa de juros. Você tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Existe uma taxa de juros que é pré-fixada. A pré-fixada é previamente fixada. Lembra disso. Então, não tem segredo. Ele vai te falar lá um valor ao ano, taxa de juros ao ano, pode ser que ele totalmente fale ao mês, e pronto. Então, digamos, 10% ao ano. Pronto, essa é a taxa, tá, que vai ser cobrada de você. Aí ele vai fazer uma conta de proporção ao mês, e essa taxa que vai incidir sobre o teu saldo devedor. E ponto final, tá? Existe uma outra forma de calcular a taxa de juros, que é a pós-fixada. Então, se a pré-fixada ela é previamente, você já sabe o valor da taxa, na pós-fixada, você não sabe previamente quanto vai ser, quantos por cento. Você só vai saber depois, pós. E como é que eu vou saber depois? Ele vai utilizar um índice, um indicador do mercado, que pode ser Selic, pode ser IPCA, pode ser IGPM. Qualquer um desses indicadores pode ser a taxa que vai ser utilizada para calcular os teus juros. E se essa é uma taxa que vai ser apurada no futuro, por isso que a gente chama ela de pós-fixada. Então, digamos que o teu financiamento, a taxa de juros do teu financiamento vai ser o IGPM. Então, no mês que a gente apurar qual foi o IGPM do mês, vai ser utilizado esse valor para calcular a tua taxa do teu financiamento. Por isso que ela é pós-fixada. Só que a mais comum, a muito comum, é a gente ter uma taxa de juros indexada. O que é essa aqui? Ela é uma parte prefixada somada a uma parte pós-fixada. Então, por exemplo, a taxa de juros vai ser 6% mais Selic, certo? Então, olha só, uma parte você já sabe, está prefixada, só que a outra parte a gente vai saber só no futuro, quando acontecer o fechamento da Selic daquele mês. Então, isso aqui é comum. E, às vezes, a gente olha o contrato e olha e não percebe isso, né? E vê, bom, 6%. Ou, às vezes, ignora esse outro valor. Olha, bate mais o olho no 6%, na parte prefixada. Só que pode ser que essa parte aqui seja muito relevante. E aí, quando você calcular isso, lá na parcela, vai te dar um susto. Então, cuidado, tá? Cuidado. Calcule a soma delas, tá? Que matematicamente não é uma soma simples, desculpa, não é simplesmente fazer uma soma, tá? Uma adição. Existe um cálculo um pouco mais complexo para somar isso, mas vai ser um pouco parecido, tá? E calcula de fato quanto é que vai ser isso na parcela. A gente vai mostrar isso na planilha daqui a pouco. Além disso, existem algumas taxas iniciais que o banco pode cobrar, taxa de abertura, de crédito, taxas administrativas do banco que vão subtrair possivelmente o valor que você recebe do banco, tá? Então imagina lá, você recebeu 100 mil reais, você fez um financiamento de 100 mil reais, só que tem umas taxas internas lá que o banco vai reter de R$ 1.000. E aí ele só te entrega na tua conta 99, certo? Então, olha só, já ficou uma parte ali de custo de taxas iniciais que você talvez não esteja tão atentos. E quando a gente calcular o custo dessa taxa, o custo dessas taxas iniciais, o custo da taxa de juros somado à parte pós-fixada, você vai ter de fato o custo efetivo total. E você pode ver isso no banco, tá? Alguns bancos eles vão deixar isso bem claro, qual que é o teu CET, custo efetivo total. Na planilha eu vou te mostrar como a gente calcula o custo efetivo total. Vamos lá? Olha só, a gente tem aqui a planilha novamente, deixa eu apagar isso aqui que a gente fez. E vou pegar aqui o exemplo do primeiro cenário 1. Vou manter aqui algumas informações. A primeira informação que eu vou manter é aqui em cima, tá? Data qualquer, eu vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor para o pessoal do iPad ver no Instagram. Pronto. Olha só,
taxa ao ano, vou botar aqui 6%, certo? Indexador, aí a gente tem indexador ao ano. Aí a gente, digamos que seja Selic, vou botar aqui, ó, 13,75. Volume do financiamento, vou deixar os 100 mil reais. E aí, vamos dizer que teve um custo para o que o banco cobrou lá para poder te fazer esse empréstimo de 1.000 reais. Vou botar aqui 1.000 reais. Então você vai colocar o volume que ele deixou, não te entregou, tá? Custos de abertura de crédito. Prazo mesmo 24 meses, eu vou deixar o saque. Olha só, quando a gente faz essa conta aqui, ele faz aqui o cálculo, tá? Certinho do empréstimo. E ele vai te mostrar aqui do lado a taxa de juros dessas duas somadas, que não é uma soma simples que eu já te falei, mas quanto vai ser isso ao mês, certo? E ele vai mostrar o teu custo efetivo total. Olha só, na prática, de verdade, você teve um custo de 1,66 ou de 21,89% ao ano, considerando os 6%, mais os 13,35%, mais o valor que ficou, que o banco reteve lá. Então, aqui é o teu custo efetivo total. Se a gente fizer uma soma simples da taxa de juros, aqui deu 20.642,50. E aí aqui abaixo a gente consegue ver, né, mês a mês, o cálculo, a simulação do teu empréstimo, o valor da tua prestação. Então, o que eu quero alertar para vocês é que vocês têm que ter esse cálculo, alguma planilha, um simulador, ou fazer o cálculo de que vocês enxerguem a soma da parte prefixada e a soma do indexador. E que você também coloque na conta algum custo de abertura de crédito que o banco esteja te cobrando. Tá? É comum os bancos não te liberarem o valor, 100% do valor que você está pedindo de financiamento. Fica uma parte por lá. Então, nesse exemplo aqui, a gente pegou um empréstimo de 100 mil, mas na verdade só veio 99 mil para a conta, porque uma parte já ficou lá. Então, se você tem que colocar isso na conta, e você coloca isso, você vê de fato o custo do financiamento que você teve, certo? E aí você enxerga a parcela, faz o cenário de saque ou de price. Então, olha só, o que a gente poderia achar que era só 6% ao ano, nesse exemplo aqui está dando 21,89% ao ano. Por acaso, esse aqui é um cenário parecido de um cliente que veio me buscar. Me mostrou lá, 6% ao ano, estava querendo fazer, e quando eu fiz a conta para ele, ele caiu para trás. Então, cuidado, pessoal. Cuidado, façam a conta direitinho do custo efetivo total do teu financiamento. E, de novo, não se assustem. Tenham as informações à mão, mas estejam cientes de que um financiamento, se ele bem alocado, esse dinheiro que você pegou, em um ativo, em uma tua operação que vai gerar mais do que esses 21% ao ano, por exemplo, de custo, faz sentido. Então, se você consegue colocar muito bem esse valor que você pegou na operação e gerar muito mais dinheiro do que o custo, faz sentido, você está se alavancando, você está aumentando o lucro da tua operação, está crescendo mais rápido. Só cuidado, porque às vezes as pessoas não conseguem calcular de fato quanto teu negócio está rendendo e pegam um empréstimo mais caro do que teu negócio rende, tá? Então, é isso que vocês precisam prestar atenção sobre empréstimos e financiamentos. Como vocês podem ter acesso a essa planilha, tá? Eu não vendo essa planilha separada, eu já vendi ela há um tempo atrás. Hoje ela é só um bônus. Hoje você só tem acesso a ela como bônus de um curso que eu tenho, um curso ultra barato, que é um curso de precificação lucrativa. Eu botei o preço lá embaixo, tá? Porque eu quero entregar muito valor nesse treinamento de precificação lucrativa. Então entra no link aqui da bio ou na descrição deste treinamento, desta aula, que você vai ter lá o link para entrar no curso e planilha de precificação lucrativa. Você vai ver que o valor é irrisório e ainda vai ter de bônus essa planilha que eu mostrei na aula de simulação completa de financiamentos. E nunca mais caia em erros, nunca mais entre em empréstimo sem saber o teu real custo, valor da parcela, tudo direitinho. Nunca mais acontecer isso com vocês quando você tiver a planilha de simulação completa de financiamentos à mão. Espero que tenha ajudado na aula de hoje. Um abraço e até a próxima!